Oi, poderosas! Hoje eu trouxe um vídeo muito legal para todas as mulheres que amam se maquiar e que querem aperfeiçoar a maquiagem cada dia mais, né? São 5 técnicas essenciais se você ama maquiagem e quer melhorar a qualidade da sua maquiagem. São técnicas que eu aprendi ao longo da vida como maquiadora, me maquiando todos os dias, ensinando isso todos os dias aqui pra vocês. A preparação de pele, ela tem um impacto muito grande, aí eu fazendo assim, ó, que a gente usa o produto até o fim. Ela tem um impacto muito grande no resultado, na durabilidade da nossa maquiagem. Então, se você pula essa parte, amiga, pode começar a se programar pra se arrumar antes. Porque isso aqui pode ser que aumente o tempo um pouquinho da sua maquiagem, né? Pra você se maquiar. Mas faz muita diferença. Então aqui eu já tô com a minha pele pronta, né? Já tô com a minha pele limpa. Tô hidratando agora. E pra hidratar, não tem segredo. Pega um hidratante da sua preferência. Eu, por exemplo, adoro esse da Cicaplast. Que é aquele corretivo, tô louca. Que é aquele hidratante BBB, sabe? Quer dizer, não é tão B assim, porque não é tão baratinho. Mas vale cada centavo, porque ele, principalmente para peles sensíveis, é maravilhoso. Inclusive, quando eu tava usando o Roacutan, ele foi maravilhoso pra minha pele. Hidratante de alta intensidade, então você vai sentir sua pele completamente mais preenchida, mais hidratada mesmo depois que você usar ele. E eu intensifico a hidratação. Essa técnica aqui é sensacional. Eu intensifico a hidratação aqui na região das olheiras, que é onde costuma craquelar e acumular mais produto. Então, você aplicando e aumentando a dose de hidratante aqui embaixo dos olhos, essa região ela tende a craquelar muito menos que o normal se você já tem essa tendência, né, para craquelar embaixo dos olhos. Então, esse é sem dúvidas um dos meus principais segredos para começar uma boa maquiagem. Olha como a gente já vê essa pele muito mais reluzente, muito mais bonita e pronta para receber a base. Lembra que na hora de você começar a preparação de pele, é como se fosse, gente, uma construção. Eu até explico pro meu boy assim, pra ele entender um pouco mais, né? Quando eu vou falar pra ele, quando eu tô me maquiando, ele fica assim, nossa, gente, mas pra que tanto produto? Eu falo assim, amor, pensa como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente tem que começar primeiro pela base, né? Que é preparando o terreno, na verdade. Depois pela base, pela estrutura, pra depois chegar na pintura e acabamento. Na maquiagem, não muda muito, é a mesma coisa. Outra coisa que eu faço na hora de preparar a pele é aplicar a base primeiro, antes do contorno e do corretivo. E a base que eu tô usando é essa aqui, da Catarine Hill com a Prilessa. A minha cor é a... Deixa eu ver se já não sumiu. A 2, eu acho que é essa mesmo. Mas enfim, gente, eu sempre coloco a lista dos produtos aí pra vocês. Eu vou dispensar ela aqui no dorso da minha mão, que eu tenho preferido muito mais fazer ela assim, né? Aplico na mão pra depois vir com o pincel distribuindo no rosto, do que aplicar diretamente na pele, tá? Venho com o pincel Kabuki, esse aqui eu adoro. Ele é da época da Mariana Saad com a Oceane. Esse pincel é sensacional, mas basicamente é esse pincel de topo reto. Eu pego aqui no dorso da mão, tiro o excesso no próprio dorso da mão e venho começando a aplicar do centro do rosto e distribuindo até as extremidades. E lembra sempre de descer pro pescoço, porque querendo ou não, a base, ela assenta a cor da nossa pele, né? Ela iguala o tom da nossa pele. E o pescoço acaba, né, que tem essa diferença de cor, de tonalidade também. Então é sempre legal a gente descer um pouquinho. E principalmente aplicar, eu gosto também na orelha, quando você tá com o cabelo preso, porque vai que você fica com a orelha de uma cor, o rosto de outra, né? Não dá. E eu aplico dando batidinhas. E vocês viram que com aquela quantidade no pincel, eu consigo aplicar de um lado do meu rosto todo. Olha só isso como fica lindo. E ainda tem produto aqui, ó. Eu venho, tiro o excesso na própria mão e começo do centro, puxando para as extremidades. Isso aqui funciona super. E eu já pego e aplico também aqui no olho, já pra preparar a pálpebra. E, gente, essa era uma base que tava esquecida nas minhas coisas, porque, assim, minha vida tá uma loucura, né? Eu não tô mais morando na outra casa, né? Que vocês viram, que me acompanhou lá no Instagram e acompanhou aqui no YouTube também. Essa é a minha saga de mudança pra São Paulo. Não tô mais morando na casa que eu cheguei aqui. Eu comecei a namorar, enfim, acabei me mudando aqui pra casa do meu namorado. E a casa dele aqui tem uma localização muito melhor do que de onde eu morava. Então acaba que as coisas que eu preciso fazer aqui é muito mais perto. E a gente decidiu o quê? Morar juntos. Escuta esse dilema. Começou com eu vindo pra cá provisoriamente. E agora a gente já tá olhando apartamento pra morar juntos. Por quê? A gente precisa de encontrar uma casa que tenha 3 quartos. Aqui a gente vai... Eu vou ensinando e fofocando da minha vida, tá?
Porque ele precisa de um quarto pra ser o escritório, porque ele trabalha muito de home office. E eu preciso de um quarto também, que é estúdio / penteadeira, né? E um outro quarto pra nós dois. Então, de fato, não tem quarto de visita não, vocês estão vendo? De fato, a gente precisa de encontrar um outro apartamento, porque esse dele só tem 2. Porque quando ele veio pra cá, ele não tinha eu, então ele não escolheu um apartamento pensando em uma segunda pessoa, né? Então a gente vai ter que fazer isso agora. Bom, depois que eu apliquei a base, eu vou com o contorno em stick. E essa aqui já vai ser uma outra técnica, tá? Que já é um outro passo de maquiagem, que é um contorno tipo C, que é basicamente aquele contorno universal que dá certo pra todos os formatos de rosto. E eu venho... Gente, São Paulo é uma loucura, que adoro um barulho diferente. Eu ainda tô acostumando com a cidade. Lá em Minas era barulho de passarinho, de cavalo, de vaca. Aqui não. Aqui parece que os aviões tá entrando dentro da sua casa. É loucura. Esse formato, que é o formato tipo C, tá vendo? A gente faz um C no rosto. É uma técnica que é muito fácil de você se adaptar. Por quê? Ela dá certo na maioria dos rostos, se não em todos. Porque a gente vai querer aqui colocar um pouco mais de profundidade na raiz do cabelo, na testinha, né, nessa região, e também nas bochechas, e fazer esse contorno como se fosse um bronzer. Porque quando a gente aplica a base, fala sério, a pele fica parecendo uma tela em branco, né? Então, com esse contorno que a gente faz, a gente traz de novo, literalmente, o contorno pro nosso rosto. Eu vou aplicar aqui também no nariz, porque eu já gosto de fazer esse contorno, tá vendo? Já aplico aqui, e tudo diretamente com esse stick. E eu nem falei, né, o stick que eu tô usando é o da Vizela. Quem já tá aqui no canal sempre sabe que eu amo esse produto. Esse aqui sim, é BBB. Bom, bonito e barato. E essa cor que eu tô usando é a cor 02. Eu amo esse produto. Vou usar com um pincel de contorno F9 da Ruby Rose. Ó, eu puxo aqui. Gente, eu acho, será que esse pincel tá sujo? Ele tá soltando uma cor preta. Que loucura é essa, Brasil? Acho que ele encostou em algum delineador e agora tá sujando meu rosto. Que ódio. E eu venho puxando sempre esse contorno pra parte de fora do meu rosto. E eu aproveito e até uso ele pra entrar aqui, ó, na raiz do meu cabelo, ó. Eu vou aplicando ele, trazendo aqui pra raiz já, ó. Olha como é que está vindo. Aqui na papadinha também. Fiz lipo de papada, menina, mas eu adoro fazer essa técnica. A lipo de papada me salvou, inclusive. Porque eu podia... Era de genética. Podia estar pesando 50 quilos que a papada tava lá, vocês acreditam? Era um caos. E ainda assim eu uso essa técnica de contorno pra reforçar ainda mais essa parte do rosto, que eu acho que fica tão lindo. Olha isso. Aqui a mesma coisa. Ó, aplico puxando pra lateral. E onde aplicar o contorno? Ó, 3 dedos antes do lábio. E eu tô sem essa unha aqui por conta de um acidente, vocês acreditam? A gente tava na cidade, na verdade, do pai do Lucas. E quando a gente chegou lá, eu desci do carro. O Lucas, obviamente, tava lá, né, do lado, tava no volante. E eu no banco do passageiro da frente, né? E aí eu saí do carro, ele não viu que eu tinha saído. Menina, ele fechou o vidro. O vidro fechou na minha unha, assim, ó. Eu achei que eu ia morrer. E aí aqui, ó, no nariz, eu já venho fazendo contorno, entrando com esse contorno pros olhos, ó. Que é a mesma coisa. Eu venho trazendo esse contorno pros olhos. E olha como a gente já tem um rosto muito mais contornado, com as sombras de volta, e fica muito mais harmônico. Agora a gente vai pra uma outra técnica que eu amo, que é o contorno lifting. E eu vou aplicar o contorno, não, iluminador lifting. Gente, eu tô louca. Nem iluminador também não, caramba. Tô que tô, tá? Não tomei meu remedinho não, boba. Tomei meu remedinho não, porque o trem tá babado. Corretivo. Saiu agora. Vou pro corretivo lifting. Vou aplicar ele só onde eu quero fazer realmente um lifting no rosto. E esse corretivo eu amo tanto ele, defendo tanto ele, que é o Ruby Kisses. Eu tenho até que comprar outro. Que o meu, olha, eu tirei o batoque e ele tá acabando. E ainda assim eu tô usando ele. Eu amo, esse corretivo é maravilhoso. Vou aplicar no meu rosto somente onde eu quero trazer um lifting. Aqui no cantinho eu aplico sempre pra tirar essa olheira. E aplico aqui no cantinho. E eu aplico sempre puxando pra diagonal e pras têmporas pra trazer esse efeito de lift, né? De levantar o nosso rosto, de levantar o nosso olhar. Aplico aqui no queixinho e aqui no canto, onde que geralmente tem alguma marcação. Ai, sem querer caiu aqui. Fico aqui também respeitando o contorno do nariz que a gente já fez. Um pouquinho na testa. Eu achava que eu tinha que usar muito corretivo pra conseguir o efeito que eu queria. Hoje já é o contrário, né? Hoje eu já aplico menos. Aqui também, ó. Puxando
tudo pra cima. A gente não quer nada pra baixo, não quer maquiagem pra baixo, não quer rosto pra baixo, nada caído. Eu tô gostando, ultimamente, de aplicar muito mais o corretivo com o pincel do que com a esponja. Ou eu venho com a esponja mais no final, só pra dar acabamento. E aplico aqui, ó. Eu sinto que ele espalha de uma forma muito mais suave, sabe? E ele não absorve tanto produto igual a esponja, porque eu sinto que na esponja, a esponja suga muito produto. Aqui eu dou batidinhas e já vou unindo ele com a base, ó, pra ficar uma coisa só. Aqui no nariz também. Já entro com ele aqui um pouquinho no centro do rosto. Aqui, aplico dando batidinhas, mas sempre subindo com esse produto, ó. Pra dar o efeito de lifting mesmo. Essa técnica é maravilhosa. Olha isso. Fica surreal, né? Vou contar pra vocês por que eu tô falando isso da casa. Eu nem terminei o assunto, né? Mas tá bom. Eu tô aqui ficando na casa dele, então, e eu não tenho lugar certo pra gravar. Não tenho penteadeira aqui, não tenho estúdio. Então, eu gravo onde dá. Hoje, por exemplo, eu falei, vamos mudar o cenário, porque eu sempre tava gravando lá fora. E aspas, lá fora que eu falo, é literalmente lá fora. Na varanda da casa dele que eu coloquei minhas coisas de gravar. Os humilhados serão exaltados. Não deu certo, gente, morando na outra casa. Então, assim, quando as coisas não dão certo e não saem como a gente imagina, a gente recalcula a rota, né? Eu já fiz isso tantas vezes na minha vida e não vai ser hoje que eu não vou fazer. E nós vamos seguir juntos daqui pra frente. Só que, enquanto isso, eu vou fazendo um milagre aqui com o lugar onde eu vou gravando pra vocês. Aplico e venho trazendo ele aqui pra olheira, ó. Tá vendo que eu não apliquei o corretivo nessa parte de baixo do olho toda? Eu apliquei no canto interno, no canto externo. E ainda assim, sobrou produto pra eu fazer aqui, pra eu trazer pra pálpebra, ó. Preparar a minha sombra. E uma dica extra, na hora de vocês virem aplicando, né, assentando o corretivo embaixo dos olhos, é você olhar assim pra cima, ó. Porque aí você vai conseguir enxergar toda a linhazinha e assentar o corretivo em cada lugarzinho, ó. Venho com outro produto que eu tô, assim, obcecada, que é essa paleta da Makeup Forever. Eu comprei com uma loja que vende produtos importados, a Lauren Imports. Ela traz tudo de produto importado de fora. E essa paleta, ela basicamente tem corretivo, contorno, iluminador, blush, ou você pode usar o corretivo como base, também funciona super. Vou usar o blush dessa paleta, que é esse tom aqui, bem queimadinho, que eu tô amando. E eu vou pegar com um pincelzinho pra eu conseguir ter mais precisão na hora de aplicar esse blush. Eu aplico aqui também, ó. Bem no finalzinho, quase chegando nas têmporas. Aqui, você, como é produto em creme, ainda a gente vai selar e ainda vai vir, né, o pó. Você pode aplicar com um pouquinho mais de excesso, porque na hora que você for aplicar o pó, ele vai diminuir essa intensidade de produto. Ou se você gosta de blush chinelada, não precisa nem se preocupar com essa parte. Eu tô amando esse efeito tipo de chinelada, sabe? Antes eu odiava, não gostava nem de usar blush na maquiagem. Hoje em dia, eu tô obcecada num blush. Eu concentro a aplicação do blush aqui, quase chegando nas têmporas, e vou dissipando ele por todo o rosto. Quero muito trazer pra vocês um vídeo fazendo um lado de produto importado, um lado de produto nacional. Consegue encontrar produtos legais de marcas nacionais. Olha só, vou ficar um pouquinho mais aqui nessa região, com um tom um pouquinho mais claro. Esse tom aqui do meio, ó, é um rosinha quase goiaba. Eu amo essa paleta, mas o lado ruim dela é que ela suja muito. A própria paleta, sabe? Se suja. Testar técnica nova, assim, se arriscar de um jeito diferente. Testar novas técnicas mesmo, né? Porque às vezes a gente só fica na mesmice de usar a mesma maquiagem pro resto da vida. Tem gente que gosta, né? Eu gosto de me ver em versões diferentes. Aqui agora eu só venho com o mesmo pincel, sem nada de produto aqui, pra tirar essa linha que costuma marcar aqui embaixo dos olhos, ó. E aí, na hora de selar, um pó que eu tô amando, que vocês sabem que eu já usei nos meus outros tutoriais, é um pó que é Refill, fio da Latica, que eu não tenho o produto mesmo, né, da Latica. Eu tenho só esse aqui, que é o Refill, e vem muita quantidade, olha o tanto de produto que vem. Pego com uma esponjinha e vou dando batidinhas, é um pó compacto, tá, esse aqui. Pó compacto da Latica. E eu aplico ele basicamente onde eu apliquei o corretivo. Eu não uso ele no rosto todo, tá? É só pensar. Onde que eu apliquei o corretivo, Sharon? Aqui, aqui no queixo e aqui no canto do nariz. E aqui na lateral. Então, é aqui que você vai selar. Aqui na testinha, eu também não aplico na testa toda, só no centro, sabe? Tá vendo que eu limpei também? Essa parte é muito importante. Eu limpei antes de selar com pó. Eu limpo sempre onde as linhas de expressões marcam.
Porque se eu não fizer isso, na hora que eu selo com o pó, vai ficar aquela marcação de linha e fica feio. Amo é voltar com bronzer. Esse aqui é o da Guerlain. Eu amo esse produto. Ele é o Terracota 02 Natural Blondes, que é pro meu tom de pele. Ele tem leves partículas de brilho. E eu volto com ele só aplicando aqui, ó, pra trazer esse bronzer mesmo pro meu rosto, como se fosse aquela pele bronzeada de sol. E eu amo usar esse pincel que é uma escovinha um pouco mais grossa, ó. O iluminador, eu vou usar um iluminador nacional, que eu tô obcecada. Dupe do iluminador da Dior, que é esse aqui da Nath Capello. E eu misturo esses dois tons, esse aqui é rosinha, pra ele casar melhor com o meu blush. Tiro o excesso e aplico aqui em cima, nas têmporas, tá vendo? É basicamente isso, ó, contorno, blush, iluminador. Eu aplico aqui em cima. Na pontinha do nariz eu uso esse mais claro, tiro o excesso e aplico nas pontas do meu rosto, ó. Aqui no centro da testa, eu não aplico na testa toda, pra não parecer que eu corri uma maratona. Ficar aqui no cantinho interno dos olhos, pra dar essa ilusão, né? De make mais iluminada. Ilusão não, ó, real. Também vou usar essa paleta do Makeup by Mario. A minha estragou, gente. Olha isso aqui, que dó. O Babyliss estava quente. Hip, paleta do Mario. The Naturals. E eu pego esse marrom bem neutro, tá vendo? Tiro sempre o excesso e eu aplico fazendo aquela técnica do V. Eu amo essa técnica, porque essa técnica também dá certo pra todo tipo de olho, tá? E eu venho, ó, concentro o produto aqui na área externa e puxo para a diagonal. Lembra que a gente não quer nada pra baixo? Então eu puxo tudo pra cima. Pego o produto, tiro o excesso, aplico na raiz dos cílios e venho puxando pra diagonal. Ó. Lembra do V, ó. Como se fosse um V deitado. Gente, usa essa sombra aqui, basicamente, pra tudo, assim. Ah, no dia que eu tô com preguiça de pensar o que eu quero fazer elaborado na minha maquiagem, eu faço essa técnica. Ó, essa técnica de sombra já facilita muito. Vou usar esse lápis da Fernanda Petrisi. Eu amo esse lápis. Marca Petrisi. Olha a diferença que dá de um olho pro outro. Qual que vocês preferem? Eu aplico na linha d'água e deixo dar uma leve borradinha embaixo nos cílios. O lápis é tão legal porque do outro lado ele não tem aquela esponjinha. Ele tem como se fosse mesmo um pincel, tá vendo? Ele tem cerdas. E eu venho com ele mesmo e já faço esse esfumado aqui embaixo, ó. Lembra que eu deixei dar a borradinha? Eu uso essa borradinha pra fazer esse esfumado. E pra gente finalizar com esse lápis, eu venho aqui com ele, aplico bem rente aos meus cílios superiores, pra gente fazer um leve puxado de gatinho. Ó. Pra vir com a outra ponta do lápis, que é essa ponta que eu já mostrei pra vocês, que é um pincel. E venho fazendo um movimento de vai e vem também, puxando essa pontinha pra fora, ó. Porque isso aqui, ele pode dar a base do nosso cílio postiço, ele pode dar a base da nossa máscara de cílios, se não for o caso, né, de usar máscara de cílios. Sempre puxando aqui pra lateral, ó. Antes que eu me esqueça, a gente vai selar esse lápis aqui embaixo pra não acontecer dele escorrer, né, ao longo do dia. Então, eu pego um marrom um pouquinho mais escuro, ó, do que eu tava usando em cima anteriormente, e aplico por cima desse lápis aqui na parte de baixo, pra basicamente selar ele pra não escorrer. Puxo aqui. Máscara de cílios, eu tô obcecada nessa aqui ultimamente, que é a máscara de cílios da Melu. Ela tem um aplicador super legal, que ela começa grossinha e vai afinando na ponta. Então, pra quem tem o cílio bem fininho aqui no cantinho, ela encaixa muito bem. E o legal dessa máscara é que além dela deixar os cílios super pretinhos, ela deixa eles separados. Na hora de você tirar, ela não borra, porque ela solta em peel-off, que é em camadinhas. E eu aplico ela, ó, puxando pra lateral, pra diagonal, pra deixar esse olho mais alongado. Olha como fica tudo. Embaixo eu também uso a diferença de um olho com a máscara e sem a máscara. Ela dá todo o tchan, sabe, na maquiagem. E eu amo. Tem 3 cores, mas a minha favorita é essa aqui. E ela é Baratex. Agora eu vou finalizar essa maquiagem, que tá maravilhosa. Gente, tem várias técnicas aqui no meio do caminho pra vocês. Com esse lápis de boca da MAC, que eu comprei recentemente, que é o Cool Spice. É uma cor linda, é um marrom frio. E eu aplico deixando esse topo reto, eu não faço aquele arco do cupido. Ó. Eu desço aqui.
deixo o topo reto e desço de novo. Pra você aumentar a espessura dos lábios, é você aplicar o lápis um pouquinho acima do contorno natural do seu lábio. Que isso vai ajudar a você ficar com um bocão, amiga. Olha a diferença. Os lábios, vou usar esse batom da MAC, que é o meu favorito, vocês já sabem qual é, né? É o Hug Me da MAC, o meu já tá velho podre, ó, coitado. Gente, eu simplesmente tenho esse batom aqui desde que eu me entendo por gente. Não esse, que eu já usei outros, né? Mas esse é o meu nude favorito da MAC. Ah! O meu tá até soltando. Que dó, tem que comprar outro, Jesus. Ou então, MAC, mande outro. Por favor, porque eu sou a maior defensora desse batom. Eu acho ele lindo. Ele deixa o lábio super hidratado, sabe? E é um tom de nude muito chique. Maquiagem finalizada. E olha como fica lindo, gente. Às vezes não é nem o produto, né? Você saber fazer a técnica certa. E foram essas técnicas que fizeram a maquiagem dar um salto gigantesco e melhorar na questão do acabamento. Então, se você já executa essas técnicas, já pode se considerar um expert, tá? Na maquiagem. Mas, caso contrário, faça um bom uso. Me marque no Instagram, tá? Meu Instagram é @chamorais, que eu quero muito ver como vai ficar a maquiagem de vocês. Um super beijo, não se esqueçam de comentar aqui qual dessas técnicas vocês já usavam e qual vocês aprenderam. E também, se você quiser trocar figurinha comigo, eu vou amar. Um super beijo e até o próximo vídeo.